10 horas 49 minutos já aqui no Estúdio Bandeirantes, Reinaldo Gianecchini. A gente já vai abrir aqui a entrevista, saber das novidades, o espetáculo em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso aqui em São Paulo, um dia muito especial, saber da peça, do enredo, dos bastidores, as histórias de Birigui, teatro na escola, mas agora a gente vai atualizar, antes do Gianecchini, a gente vai atualizar aqui junto com o Guilherme Oliveira a reportagem, girar a reportagem Bandeirantes para saber sobre a notícia desse sábado, do dia 22 de novembro, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Guilherme Oliveira, bom dia. As informações de momento. Tudo bem, Danilo? Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Do Bom e do Melhor. Jair Bolsonaro, que foi levado, portanto, à sede da Polícia Federal em Brasília para o cumprimento de prisão preventiva. Essa decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que aconteceu após a convocação de uma vigília em frente à casa do ex-presidente, feita pelo filho Flávio Bolsonaro. A gente vai agora a Brasília, à frente à sede da Polícia Federal. Quem acompanha é a repórter Natália Ferreiro, que traz as últimas informações. Natália, bom dia. Oi, pessoal, ótimo dia para vocês. Pois é, estou aqui em frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso preventivamente, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A prisão ocorre por decisão do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro foi violada pouco depois da meia-noite deste sábado. Além disso, o despacho cita uma vigília convocada para esta noite pelo senador Flávio Bolsonaro para a porta do condomínio onde o ex-presidente mora. Uma audiência de custódia está marcada para este domingo às 12 horas. Já na segunda-feira, os ministros da primeira turma do STF se reúnem de forma extraordinária e virtual de 8 às 20 horas para decidir sobre o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. A prisão do ex-presidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na residência dele aqui em Brasília. A ação de hoje é uma medida cautelar com o argumento da manutenção da lei e da ordem. Volto com vocês. Natália, muito obrigado. E o Jornal Gente de hoje, mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, tratou especialmente sobre essa prisão de Jair Bolsonaro. Para o advogado Emanuel Pessoa, colunista da Rádio Bandeirantes, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo poderia ter tomado outra decisão a respeito da vigília. Vamos ouvi-lo. A questão da prisão preventiva do Bolsonaro vai ser mais uma das várias decisões controversas que a gente tem tido pelo Supremo Tribunal Federal por um motivo muito simples. O fato de se convocar uma vigília não quer dizer necessariamente que haveria uma intenção criminal por trás. E o ponto não é nem que o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, possa ter visto aí a possibilidade de uma desordem, de descumprimento de medidas cautelares. O fato é que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes adota uma posição garantista, isso é, uma visão muito extrema de garantias legais e constitucionais e de direitos da Constituição, a depender de quem seja o réu. Então, nesse caso, para quem for o defensor do presidente Bolsonaro, poderia dizer que foi violentado o direito, de manifestação religiosa dele e dos seguidores, já que era uma vigília. Para as pessoas que não gostam dele, vai se poder dizer que ele queria utilizar aquilo como uma forma de mostrar força, pressionar o Supremo Tribunal Federal e talvez até aproveitar a confusão para escapar. Talvez, de acordo com a sensibilidade política do momento e da situação, o Supremo Tribunal Federal poderia ter dado uma decisão diferente. Eles poderiam ter determinado a proibição da vigília, em vez de ter decretado a prisão do Bolsonaro. E aí, se a vigília acontecesse contrariamente à decisão do ministro Alexandre de Moraes, talvez sim pudesse fazer sentido as alegações sobre os motivos da prisão preventiva. Então, infelizmente, a questão está muito mais politizada do que jurídica. Bom, quem esteve hoje mais cedo na superintendência da PF em Brasília foi a deputada federal Bia Kicis, forte aliada de Jair Bolsonaro. Ela criticou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Profunda indignação. Eu vim até aqui para ver o que pode ser feito. Eu não sei se eu vou conseguir. O presidente tinha solicitado a autorização para que eu e outros deputados, outras pessoas, alguns religiosos também, pudéssemos visitá-lo. Então a gente estava nessa expectativa. E aí fomos surpreendidos com essa prisão agora em regime fechado.
estou aqui para mostrar para o presidente Bolsonaro, para a família Bolsonaro e para o Brasil que eu estou firme com o Bolsonaro e que eu não aceito essa injustiça, não só para com ele, como para os outros presos, General Heleno. Né? Então, esse é o tipo da coisa assim, você vê pessoas ainda comemorando tanta injustiça, um processo que não teve prova nenhuma, o presidente Bolsonaro é inocente, um processo que esse sim é um verdadeiro golpe. É isso aí, tem gente para tudo mesmo, né? Ele vai falar o que ele quiser, porque ele fala o que ele quer, ele fala o que ele bem entende, ele já deixou de ser juiz há muito tempo, ele é um ditador, ele fala o que ele bem entende. Bom, ainda na programação da Rádio Bandeirantes, a gente traz, claro, mais informações e manifestações a respeito dessa prisão. Danilo. Valeu, obrigado, Guilherme Oliveira. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Do bom e do melhor. No ar. Na Rádio Bandeirantes. 10h55, agora sim, já de volta aqui com Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini está em cartaz em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, com o espetáculo Um Dia Muito Especial. E hoje conosco no Estúdio Bandeirantes, presencial, para falar sobre o espetáculo, dividir as novidades da carreira, tudo que você está fazendo. Gianecchini, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela disponibilidade, pela presença. Vamos bater papo aqui. Como que você está? Sempre um prazer. Olha, dizer que é um prazer também para mim estar aqui falando com você, com o seu público. Muita coisa boa para a gente falar, né? Estou nesse momento feliz assim, com esse trabalho e que legal que você viu, né? Que você tem também... tá compartilhando pra gente bater um papo assim. Já fui assistir esse espetáculo, seu novo espetáculo, mas também vou dando check nos outros, não é? Cruel, A Toca do Coelho, Priscila Rainha do Deserto, Os Guardas de Tarja, A Herança. Aliás, a última vez que a gente conversou aqui na rádio foi justamente para divulgar e falar sobre A Herança, né? Parte 1 e 2 também. Era um projeto muito bacana. Um dos textos mais lindos que eu vi até hoje de teatro. Tenho muito orgulho de ter feito aquele trabalho. E agora a novidade mesmo, Brilho Eterno, né? Também, que você fez, Brilho Eterno. Foi um sucesso enorme, mas agora a novidade é Um Dia Muito Especial, seu novo espetáculo em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. E que texto, hein? Que texto, que história. Eu fui assistir, é um embate ali entre o personagem masculino e feminino, a Maria Casadeval, né? O Gabriele e a Antonieta. Isso. São os dois personagens, né? E tem um embate ali, eles saem transformados também, começam de um jeito e terminam de outro, né, Jane? Isso é que é lindo. Eu adoro o trabalho assim, artístico. Eu acho que sempre é isso, né? A gente mostrar os personagens, de onde ele vem, em que contexto eles estão. E essa possibilidade de transformação, que isso que é bonito no ser humano, né? A gente abrir os canais para transformação. Bom, eu sou apaixonado por esse projeto desde, sei lá, muito tempo. Eu vi em cima de um filme, né? Na Giornata Particolare, um filme feito com Marcello Mastroianni e Sofia Loren, que são, Ave Maria, são dois ícones, né? Aqueles atores, assim... o close deles assim no filme, eu lembro muito disso, você cai para trás assim, que eles são tão icônicos assim e tão fortes a presença deles em cena, né? E aí é um desafio gigante a gente trazer aquela história tão bem recebida pelos italianos, né? Um dos filmes favoritos lá pelos italianos e no mundo, né? Muita gente ama esse filme e trazer para o teatro é sempre um desafio, né? Você teatralizar uma coisa que no audiovisual você conta pequenininho, você conta ali... É isso, o audiovisual tem close, né? Então você vê toda a transformação acontecendo por trás do olhar deles. No teatro a gente não tem isso, não tem o close, né? A gente tem que contar com o nosso corpo inteiro, com a nossa voz, preencher aquele espaço e expandir aquele espaço. Então o teatro tem que ser mais colorido, mais vibrante, com mais tônus tudo, né? E é um desafio, mas... Eu acho uma delícia também se transpor a linguagem para o teatro, né? Bom, tudo isso para falar que sim, eu sou apaixonado por esse projeto. Então você já conhecia o filme, já conhecia a história. Já conheci, e eu estava na Itália, morando um pouquinho lá, eu tirei minha cidadania, e muito imbuído, assim, já imerso na cultura italiana, assim, muito feliz de resgatar as minhas raízes, né? Dos meus antepassados lá também. E aí, quando o Alexandre René, que é o diretor, dono desse projeto, né, que começou com ele, me ligou e falou, cara, eu queria te oferecer uma coisa assim, a toque de caixa, para a gente tentar fazer, porque pintou uma pauta legal no Teatro Sérgio Cardoso, que é um teatro maravilhoso, e queria ver se você não se apaixonava por esse projeto. E aí eu falei para ele, olha, eu tô aqui na Itália, vivendo aqui, eu vou ler, claro, mas assim, eu só, já te adianto que só vou fazer uma coisa que eu
estou muito apaixonado, senão eu não vou voltar. Quando ele falou, é justamente em cima de um filme italiano. Aí quando ele falou desse filme, que aqui a gente traduziu como Um Dia Muito Especial, eu quase caí para trás, né? Falei, não acredito, é um dos filmes que eu mais gosto. Enfim, quando eu li todo o projeto, na hora eu decidi fazer esse projeto, não só fazer como ator, como pegar ele na minha mão e fazer como produtor também, ajudar a levantar esse espetáculo mesmo, né? Aí eu participei, então, desde todas as etapas, o que é muito legal também, é uma versão nova minha, assim, eu já tinha produzido coisas, mas eu acho que não com essa força, assim, de realmente pegar na mão e ir atrás de tudo, principalmente porque a gente não tinha patrocínio, nunca tivemos patrocínio, porque foi muito rápido, não deu tempo. Então, eu tive que batalhar para primeiro ter uma equipe dos sonhos que a gente queria, com pouco dinheiro, né, mas com muita vontade de fazer e com a promessa de que assim que a gente faz o teatro acontecer, lá na frente a gente colhe melhor os frutos e paga melhor as pessoas, né? Então começou nesse espírito de guerrilha, assim, a peça. A gente está muito feliz de poder levantar sem abdicar de nada da parte artística que a gente queria, sabe? A gente fez exatamente como a gente queria, com os profissionais mais incríveis que a gente queria. Então, tá muito lindo, assim. A história é muito apaixonante, né? Não sei se já posso falar pouquinho sobre isso? Vamos falar. Eu só quero antes reforçar aqui o serviço, né? Que daí já tá tempo do nosso ouvinte entrar no site e já garantir para hoje mesmo, porque hoje tem sessão e tem sessão dupla. Exatamente. Não é isso? Umas 5 da tarde e outras 8. Uau, uma maratona, hein? Olha, sexta-feira às 20 horas, às sextas às 20 horas, aos sábados, 2 sessões, às 5 da tarde e às 8 horas da noite. Exatamente. Nessa curta temporada, que termina semana que vem, no dia 30 de novembro, essa primeira temporada. Mas aí depois eu já quero contar que a gente já tem em vista aí uma segunda temporada. Em primeira mão aqui. Então, olha, no Sérgio Cardoso até dia 30 de novembro. Exatamente. Então, até dia 30 de novembro, então, às sextas às 20 horas, aos sábados dobradinha, às 5 da tarde, às 8 da noite, aos domingos às 5 também. Os ingressos dá tempo em simpla.com.br ou direto na bilheteria do Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153. Essa notícia de uma nova temporada, o Jane vai contar já, mas antes, só entrar um pouquinho mais na história, no enredo, né? Que acho que era isso que você queria dividir aqui, né, Jane? Bom, o papel da Maria Casadeval, que é uma mulher muito ali, com personalidade, ela é dona de casa, solitária, mãe de 6 filhos, né? Presa num casamento marcado pelo machismo, pelas traições também, e encontra ali um outro personagem que é o teu também, com outras questões, né? O que a gente pode soltar mais aqui para o nosso ouvinte? Sim, eu acho que é muito importante a gente situar, né, que época é essa. É uma época pré-guerra, 38, né, onde a Itália se passa em Roma. E a Itália estava sob o regime fascista. E esse dia muito especial é um dia que acontece pelo encontro desses dois personagens, mas é um dia que está acontecendo uma coisa muito forte. É o dia que o Hitler está sendo recebido na Itália com toda a ovação, que é a Itália fascista aliada ao nazismo. Então, nesse dia, o Hitler é recebido lá. Todo mundo vai para a parada na rua, lá... Coloca faixas ali, enfeita as ruas, as casas. Fazer as honras ao Hitler. E esses dois personagens não são os únicos que não vão. Essa mulher não vai. Na parada, toda a família dela vai, os 6 filhos, o marido, que são fascistas, ela não vai porque ela tem os afazeres de casa. Uma mulher naquela época, né, vivia presa ali, invisibilizada, não tinha poder para nada, cuidava da casa, e ela não vai e resolve ficar então fazendo os afazeres. O meu personagem também não vai, porque ele é um cara perseguido pelo fascismo. Ele acabou de ser demitido, ele é locutor, tipo você, com essa voz maravilhosa. Eu só presto atenção agora nessa voz maravilhosa que você tem. E ele é isso, ele acabou de ser demitido porque ele é um homem gay. E no fascismo, o fascismo não permite, né, nada que saia da cartilha deles. Então, ele é um cara perseguido. E depois a gente soube, pela história, que os homens gays e os ciganos foram os primeiros a serem mandados para o campo de concentração, né? E então ele não sabia disso exatamente naquela época. Ele sabia que ele era perseguido, mas não sabia do perigo, mas não sabia exatamente o que ia dar. A gente hoje em dia sabe, porque a gente já viu pela história no que deu, né, tudo isso, fascismo, nazismo. Mas enfim, ele corria sempre esse risco. E aí,
por uma ironia do destino, esses dois personagens se encontram. Eles são opostos, né? Ela é uma mulher fascista que acredita naquele sistema, porque ela é uma vítima também do sistema. Ela nunca questionou esse sistema, porque ela foi inserida nele. E aí, quando a gente está falando com a mulher que talvez não teve escolha, né? Ela foi inserida, a gente está falando também de um regime opressor, né? Quando você não tem escolha e está lá. Então, ela, de uma certa forma, é uma vítima também desse sistema, assim como ele. E os dois muito solitários, né? Ele preso ali dentro de casa, ela também presa dentro dessa vida de uma mulher num casamento onde ela é traída, onde ela é invisibilizada. E eles, dentro dessa solidão deles, eles se encontram e eles encontram um no outro uma chama para viver esse dia muito especial, porque esse dia acaba transformando eles. E o que é lindo nessa peça, para mim, o que faz todo sentido a gente montar no tempo de hoje, é porque ela fala sobre a escuta. Eles tinham tudo para se odiar e para se atacarem à primeira vista, e eles não fazem isso. Eles, pelo lado humano, eles vão e conseguem enxergar o outro para além dos estereótipos, para além dos julgamentos. Porque eles podiam se julgar, né? Ela podia julgar e falar, não, pelo amor de Deus, ele é um homem gay. Não, eu aprendi que homem gay não pode. E ele também podia julgá-la e falar assim, não, essa mulher é uma mulher fascista, pelo amor de Deus, ela defende tudo aquilo que eu acho que é errado. Inclusive, eles estão querendo me prender. Então, a princípio, eles podiam ficar guerreando. Eles não fazem isso, eles se escutam. E quando você amplia a escuta, você também tem essa possibilidade de se transformar, né? De entender que, apesar do outro pensar diferente de você, existe um ser humano ali, existe uma razão para ele ter aquela crença, existe um lado bonito dele de ser humano, que vai para além de todos esses julgamentos, né? E é muito lindo. Aí eles vivem momentos bonitos de descoberta um no outro. E aí esses momentos são leves também, aí entra a música, né? Canta, dança. Eles têm esses momentos de aproximação e de apaixonamento também. E eles têm uma paixão, apesar de ser platônica, e apesar de ele ser um homem gay, ele se apaixona por ela. E tudo isso depois também eles sentem um território tão livre para serem quem eles são, que eles também se permitem viver uma catarse. E aí entra o lado um pouco mais pesado, mais denso da peça, mas que é muito necessário. Eles vomitam uma coisa ali naquele dia que isso faz também eles repensarem tudo. Então é muito lindo assim, essa possibilidade da gente se transformar, né? Da gente abrir a escuta e o outro te ajudar a transformar. Eu acho que é isso que é importante, assim. Por mais que a gente pense diferente dos outros, né? Mas às vezes a gente tentar olhar com mais humanidade, sabe? Não, e no momento, né, assim, é incrível, né? Porque, na verdade, a história, ela se passa em 38, né? Europa, em Roma, né? Na Itália. O filme depois foi adaptado, acho que em 77, isso, né? A peça vocês estão montando em 2025. Mas é tudo muito atual. As discussões, as temáticas, né? Porque a peça fala sobre temas como aceitação, amor, transformação, preconceitos. E, no momento em que o mundo vive dividido e politizado, né? E os dois polos ali, de tudo a gente está falando aqui, não só da política, não é? Mas de questões da ciência, de pensamentos, a gente encontrar um texto desse, uma história em que você pode sair do teatro com várias reflexões, não é? Com várias reflexões e questionamentos também que você pode trazer para a sua vida, para o seu dia, porque o papel do teatro é esse, né? O papel do teatro é você sair transformado, não é? E ver, puxa, por que eu estou brigando, sei lá, com o meu vizinho, não é? Ele pode torcer para um time ou para o outro, mas por que a gente não pode se confraternizar, né? E celebrar e assistir junto, de repente, a mesma partida de futebol, não é? Então a gente fala a gente não, vocês falam sobre isso tudo, né, Eu acho lindo esse papel da arte, né? Porque ela faz isso, ela provoca as reflexões de uma forma gostosa, pegando pela emoção. E aí, no nosso caso, por exemplo, dessa peça, pega também pelo lado leve, divertido, porque é também entretenimento. Eu acho que legal. O teatro também deve ser entretenimento, nesse sentido, assim, tem que pegar também pelo lúdico, pelo sonho, pela leveza, né? E aí eu lembro que você está falando tudo isso, eu lembro muito também de Priscila, que foi dos últimos trabalhos, também que era meio parecido. Muita gente tinha preconceito de ir lá e ver um homem drag queen, um homem vestido de mulher, e muita gente eu via que falava assim, eu não quero te ver vestido de mulher. Teve isso, Jane? Teve muito isso. Eu vou te falar que tive gente na minha família
falava assim, honestamente, eu não chegou para mim, mas chegou por famílias, comentaram que fulano da família falou assim, ai, não quero ver ele vestido de mulher. E essa pessoa da minha família, inclusive, foi e saiu de lá tão encantada. Por que isso? Quando você vai cheio de preconceito, aí você vai e olha para além do estereótipo do homem vestido de mulher, você vê aquele ser humano, aquele artista tão talentoso que são as drag queens, são artistas tão maravilhosos e que tem um lado humano. E aí a peça falava de aceitação. O meu personagem tinha um filho, ele tinha vergonha justamente de se assumir para o filho. Uma cena linda, né? Do uma menino. cena linda. Aí quando o meu filho dele fala, tá tudo bem, pai, de você ser esse artista que no palco é tão divertido. E aí a plateia cai para trás, assim, todo mundo chorava de emoção. Eu me emocionava muito em cena também com essa mensagem de aceitação. E era lindo de ver essa plateia que muita gente ia com preconceito. Preconceito também deu tá lá, deu ser o galã tá fazendo isso. Preconceito deu... De todos os preconceitos. Deu não ser do musical e eu tá lá. Preconceito porque falavam que eu não devia estar assumindo um papel numa peça LGBT, já que eu tive um casamento hétero. Oi, como assim, né? Você está me julgando porque eu tinha um casamento hétero, sendo que eu também já falei da minha liberdade sexual, da minha fluidez. Enfim, é tanto julgamento. E aí, mas tudo isso vai por terra quando você se depara lá com o lado humano na peça. E é isso, a gente ganha, sai todo mundo com um sorriso de orelha a orelha e repensando as coisas. Então eu fiz esse paralelo porque essa peça também é um pouco sobre isso, assim, a gente repensar os preconceitos, de tudo, e ter um olhar mais humano, né? Teve ouvinte aqui que já comprou ingresso. Estava aqui ouvindo, Marcelino Lupe de Santo André. Bom dia, Danilo, Reinaldo, parabéns pela entrevista. Eu e minha amada esposa já garantimos aqui para assistir na próxima semana, um dia muito especial. Eu posso falar uma coisa também? Diga. Fazendo só uma intervenção. Eu vou fazer uma ode, assim, a São Paulo, né? Ai, como eu gosto de São Paulo, né? Eu gosto demais, assim, e aí lembrando principalmente dessa parte cultural. São Paulo é uma cidade tão incrível, né? Que oferece tanta cultura. Eu tenho muito prazer de fazer uma temporada de teatro aqui em São Paulo, mas eu estou falando isso porque a gente está vindo de um feriado agora e a cidade está cheia. E eu acho lindo também São Paulo, as pessoas virem passear aqui, né? Porque não é uma cidade de praia, nada, mas é uma cidade onde se consome cultura. E ontem eu fiquei muito feliz na sessão de ontem, que estava muito lotada e muita gente de fora. Aí você vem assim, de Maceió, do Pará. Eu falo, putz, que legal. Então, assim, quero aproveitar, que a gente está nesse feriado aqui, né, na semana do feriado, e dizer que legal que vem gente do Brasil inteiro. É a nossa Broadway, né? Assim, a gente faz um teatro que vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro para ver. E é muito lindo essa parte cultural em São Paulo, né? Ter essa diversidade para a gente assistir tanta coisa. E a gente está numa temporada tão boa, tanta coisa boa em cartaz, né? Então, só reforçando, fico muito feliz de ver as pessoas que falam que compraram o ingresso e que vêm de fora para ver a gente. É um prazer gigante. Aproveitar, porque hoje tem sessão, quem preferir mais cedo às 5 horas da tarde, depois também tem uma outra sessão às 8 e amanhã, domingo, às 5 da tarde. E aí já vou entrar aqui na nova temporada, mas antes, a Cida Luzumira te mandando aqui um grande beijo, curte muito o seu trabalho, o Vladimir, o João Batista, o Reinaldo, o Ricardo Schinenberg, a Cleusa Muniz, a Toninha Scatena, a Camaia e Cássio também estão aqui na audiência, o Ronaldo Nunes de Araújo, a Tânia lá está em Sorocaba, está no salão cortando o cabelo, mas disse, o Reinaldo Chaniguini, eu vou ligar aqui para acompanhar. Rosana Saad está na praia, mas também sua fã está deixando um beijo aqui. Bom, agora anunciar a nova temporada, né? Porque aqui no Teatro Sérgio Cardoso está chegando ao fim, reta final, até 30 de novembro, mas a gente já conta aqui em primeira mão, vocês estão indo pro Teatro Bradesco. Cara, pro Teatro Bradesco, aquele teatro também que é maravilhoso também, que eu tenho só... Onde você fez Priscila. Onde eu fiz a Priscila, tenho um amor gigante por aquele teatro também, e ele é um teatro grandão, né, e vai ser um prazer a gente encher aquele teatro. A gente vai fazer também mais uma curta temporada, lá vai ser só sábado e domingo. É demais, cara. A gente quer contar essa história para o maior número de pessoas, a gente quer fazer também uma turnê pelo Brasil, né, então assim, mas a gente vai por partes, então o que a gente pode anunciar agora com muita alegria a gente está de novo em São Paulo. E de novo a gente vai pegar as férias, né? E de novo eu falando que São Paulo, durante as férias, é muito legal. Vem muita gente de fora, assim. E é o que eu falei, né? Não é uma cidade tão provável porque ela não é uma cidade de praia, mas é uma cidade que não tem a praia, mas tem muita coisa legal de cultura, né? Isso para mim também é qualidade de passeio, né? Esse ano, início de 25, vocês fizeram um Brilho Eterno, não foi? Fizemos, sempre muito foi legal. Foi no começo de ano, né? Foi no começo de ano. E posso falar também, outro momento legal de fazer peça aqui em São Paulo é carnaval, você acredita?
acredita? Toda vez que eu fiz carnaval também bombou, assim, e é muito legal. Você vê que é isso, tem para tudo, né? E São Paulo é uma cidade que você faz peça às vezes à meia-noite, lota. Tem um público que consome cultura, né? A temporada do Teatro Bradesco, essa é a partir de 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10 de janeiro os ingressos já estão à venda. Já vi aqui que já estão à venda, mas daí é num outro site. No Sérgio Cardoso é no Simpla e no Bradesco é uhu.com. Uhu é uhuu.com. Mas senão ficar muito confuso aqui para o nosso ouvinte, no Instagram é @umdiamuitoespecial no teatro. Isso. @um dia muito especial no teatro, é o Instagram do espetáculo, e claro, tem o Instagram do Genequini aqui, que é @Reinaldo Genequini. Lá tem o link que redireciona para a venda ali, para a compra dos ingressos, seja no Sérgio Cardoso ou depois em janeiro. A gente já vai se programando, se preparando aí para quem é de fora, a nossa audiência nas mais de 60 emissoras afiliadas em todo o Brasil, já para se programar também para o ano que vem, que Reinaldo Genequini e Maria Casadeval voltam aqui a São Paulo, e a Carolina também com vocês, né? Carolina Stoffela, uma atriz maravilhosa. Eu quero dizer também, olha, falando isso, é legal a gente falar da rede social, né? Porque outra coisa que eu amo quando eu estou em cartaz é acompanhar também a repercussão pela rede social. Eu adoro que as pessoas escrevem, que elas postam como chegou o trabalho até elas, e a gente procura até responder, eu reposto bastante coisa que eu acho interessante. Então a gente se comunica muito por lá, a gente está sempre falando das novidades lá, deixando o público também ciente de cada passo da gente, e também muito interessado em ouvi-los. Então é legal também. Quem for também ao teatro, escreve pra gente lá, conta como foi a experiência, que a gente gosta de ver. Ô, Jane, você falou que esse espetáculo você está como produtor associado ao lado do Alexandre Reineck, não é? Isso. É um caminho que você gostaria agora de seguir, cada vez mais, de se produzir também? Você já fez isso no passado, mas de tornar isso mais frequente. Aceita convites também, claro, como a Priscila Rainha do Deserto, mas de ver um texto que é isso que eu quero dizer agora, nesse momento, e correr atrás de tudo, que também não é fácil, né? Você precisa correr atrás de um batalhão, senhora, de uma equipe, a iluminação, cenografia, a pauta do teatro, precisa ter o teatro disponível. Mas é algo que você quer agora começar a trazer mais? Com certeza. É muito trabalho você produzir, mas é muito prazeroso, porque você pega meio que a rédea da sua vida profissional na sua mão, né? Eu, de uns tempos para cá, já faz... Na verdade, acho que é um marco a pandemia. A pandemia mudou muita coisa, assim, no meu jeito de ver. E, principalmente, eu que vinha de um contrato longo, né, com a emissora, com a Globo, muito feliz, assim, fiz muitas coisas que eu amei. Mas, de repente, na pandemia, eu me peguei, assim, com muita vontade de experimentar, sabe, outros lugares, que não fosse só a novela. E aí escolher com mais precisão meus trabalhos artísticos, assim. Eu senti essa necessidade de incluir mais música também. Na pandemia veio isso muito, a música era muito presente, né? Eu ouvia muita música, fazia aula de dança, meio que às vezes online até, com amigos meus, bailarinos, e fazia aula de canto também online. Na pandemia a música esteve muito presente. Eu falei, cara, eu quero incorporar mais nos meus trabalhos também, porque o ator... É muito legal quando ele tem contato com essa parte, né, de descobrir também o canto, descobrir o seu aparelho, né, vocal. E é muito, muito legal para o ator ele se experimentar em várias áreas, né? Bom, enfim. E aí eu comecei a pensar em fazer desafios maiores na minha carreira, assim, que não fosse só o da novela. Trabalhos no streaming também, muito no teatro, que eu nunca deixei de fazer, né? Eu sempre fiz. Você começou no teatro, Eu comecei no teatro, depois eu fui fazer novela, mas eu fazia uma novela e uma peça, intercalava sempre. E de uns tempos para cá eu tenho feito umas escolhas, inclusive no teatro, que eu acho que elas têm se comunicado tão forte com o público, que todo mundo fala, agora eu estou vendo você no teatro. Na verdade eu sempre fiz, né? Mas agora, exatamente por eu, acho que talvez pensar melhor nas minhas escolhas, e eu tenho alcançado um público com uma comunicação mais bonita ainda com o meu público de teatro. E isso me dá muito prazer. E isso me faz querer também sempre participar melhor do projeto como um todo, não só no teatro, como no audiovisual. Assim, eu tenho cada vez mais vontade de participar de discussão de roteiro. Embora eu não queira escrever exatamente e não queira dirigir exatamente, por enquanto, eu acho que talvez seja uma decorrência que vai vir com o tempo, de eu sentir essa necessidade, mas por exemplo, eu adoro dar pitaco. Nessa peça, o Alexandre Reineck é maravilhoso diretor, mas ele abriu muito espaço para mim e para Maria, a gente ir junto, discutir as coisas juntos, as curvas dos personagens e as opções, até
estéticas e tudo. Eu tenho muito interesse em participar do projeto como um todo, não só como ator. E principalmente discutir roteiro, assim. Eu gosto muito de entender a curva do personagem, de onde ele vem, para onde vai, as transformações, o que leva ele a ser transformado, né? Como eu disse, eu gosto dessa coisa de você ser transformado, o personagem. Então, cada vez eu quero mais me imbuir assim, do processo como um todo, não só como ator, né, na interpretação. E acho que quando você pensa no geral também, você entende muito melhor, inclusive, do seu trabalho como ator, porque você se coloca melhor inserido no contexto como um todo. Isso te faz crescer também como ator. Então, sim, te respondendo, eu quero cada vez mais ser produtor, também no audiovisual. Assim, eu tenho projetos que eu quero produzir no audiovisual. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, do Bom e do Melhor ao vivo, com o Reinaldo Gianecchini, que está com uma nova peça, um novo espetáculo em cartaz aqui na cidade de São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, e depois, ano que vem, a partir de 10 de janeiro, no Teatro Bradesco, um dia muito especial, ao lado da Maria Casadeval, direção do Alexandre Reineck. A gente já contou aqui para o nosso ouvinte um pouco do espetáculo, do enredo, mas você sabe que desde a última vez que você esteve aqui falando sobre a herança, a sua carreira e a sua história, ela é interessante. Na época a gente não conseguiu se aprofundar e trazer alguns detalhes, né, algumas curiosidades. Você me permite, Jane, porque você, na verdade, fez direito, você se formou em direito. Você queria seguir uma carreira de diplomata, é isso? Queria ser diplomata? A primeira ideia era essa. Por quê? Eu queria ser diplomata porque, na verdade, minha necessidade, talvez o meu impulso da minha alma, assim, meu propósito, sempre foi assim, conhecer o mundo. Eu sempre tive essa sensação de que eu seria um ser humano melhor se eu abrisse a minha visão. E para abrir a minha visão para o macro, sair do microcosmo lá de Birigui, né, que é uma cidade que eu amo, que eu nasci, que é a minha raiz, que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá, mas aquele microcosmo, eu sempre me vi desde criança olhando para o macro, assim, indo para o máximo de informação que eu posso ter, indo para o mundo. E aí me pareceu natural assim, falar, então vou ser diplomata, porque vou ter a chance de conhecer o mundo inteiro. Não era por aí, eu comecei a fazer direito, vi que não era esse mundo do super racional. Eu já sou uma pessoa muito racional, né? Então o direito foi muito legal para eu organizar minhas ideias, para eu entender como eu posso explicar melhor meu ponto de vista. Eu acho bonito isso, quando você faz o direito. É sobre defender o seu ponto de vista e falar com clareza, chegar nas pessoas com clareza, né? Não tem meio que o certo ou errado. Tem você defender o seu ponto de vista. Esse é o que o direito fala, né? Assim. E aí eu gostei de ter feito direito para aprender a me comunicar melhor, de uma certa forma. Mas eu vi que não era para mim. Eu já era muito racional, já sou muito racional. Eu queria uma coisa que alimentasse mais o meu lado da emoção, o meu lado da sensibilidade, que eu sempre soube que eu tinha uma sensibilidade artística. Bom, e aí foi que o meu diplomata foi por água abaixo, ia ser essa coisa muito política também. Mas concluiu, se formou. Eu me formei super bem, fiz uma ótima faculdade, fiz a PUC, que é uma das melhores, né, no Brasil. Mas eu sabia que eu não queria exercer nenhuma profissão relacionada ao direito, não tirei nem a OAB para ser advogado, nada disso. Porque eu também já comecei a trabalhar como modelo naquela época. E trabalhar como modelo, que foi absolutamente por acaso, assim, não foi uma coisa que eu busquei, me acendeu de novo a chama do lado artístico, porque apesar do modelo, né, ser a princípio assim olhando bem simplesmente assim, parece só um cabide, mas você também entra em contato com grandes artistas, né, com os grandes fotógrafos, com a moda também é uma forma de expressão artística que eu acho muito legal. Eu comecei a gostar muito de moda e gostar dos artistas que faziam os editoriais maravilhosos, assim, porque também aí entre esse lado o modelo ele ajuda a contar uma história dentro de um sonho, dentro de uma fantasia, dentro de uma interpretação de uma certa forma. O modelo foi em paralelo, foi junto com a faculdade. Junto com a faculdade. Depois eu terminei a faculdade e aí eu fui ser modelo no mundo. Aí você morou fora? Morei fora. E aí eu realizei o meu sonho de começar a conhecer o mundo por outras vias, né? Olha Japão, que louco, né? Alemanha. E realmente eu conheci boa parte do mundo, aprendi algumas línguas, né? Me desenvolvi, principalmente nesse lado humano também, que é ter essa oportunidade de conhecer gente diferente, cultura diferente, línguas diferentes. Isso eu acho que foi o melhor da profissão de modelo para mim. Me colocar em contato com isso, que era, na verdade, o que eu acho que a minha alma buscava. O meu propósito era isso, ser sempre esse cidadão do mundo, né? E aí eu consegui por esse lado, não pelo lado que eu imaginei a princípio, com a minha mente levou pelo lado mais óbvio, né? Eu sou filho de professores, né? Os dois
classe média. Então, assim, eu sempre me entendi como tendo que estudar para passar na FUVEST, numa universidade pública, principalmente nessas profissões mais manjadas, né? Direito. Meu pai era dentista, depois virou professor de química, minha mãe também, professora de história. Nessas profissões mais... que é mais fáceis de identificar, né? Assim, eu não pensava que eu podia ser um artista. Por exemplo, eu não pensava em fazer artes cênicas. Hoje em dia eu falo, puxa, que pena, né? Eu podia ter... Mas é curioso, desculpa te interromper, Jane, mas é curioso porque você disse que nunca não pensava, né? Não pensava em seguir para as artes cênicas, tanto é que fez direito e aí, junto com a faculdade, já começou a carreira de modelo, bom, e aí foi. Mas na escola, com 7 anos, a diretora da escola tinha que te aguentar ali, porque você queria montar todas as peças e montava mesmo. Mas na sua cabeça, claro, uma criança, não é? Era um hobby, era uma diversão, não era que você olhava para a televisão e falava, não, eu quero estar lá, não. Mas já era a primeira vocação, né? E eu acho muito bonito isso, quando a gente tem que prestar atenção na nossa vocação. O que é a vocação, né? Aquilo que manifesta muito espontaneamente, é uma energia que vem dentro de você, que você quer pôr ali naquele trabalho que você está fazendo. Eu lembro quando eu era criança, 7 anos já, eu já ia atrás, eu montava peças na escola, num teatro de 500 lugares, para a escola inteira ver. Eu ia lá, batia na sala da diretora, falava, posso fazer uma peça aqui? E ela liberava o teatro pra gente. Depois eu fazia na minha casa, juntava a vizinhança inteira para assistir meus autos de Natal, junto com todos meus amigos. A gente montava um palco mesmo, de madeira, assim, uma passarela. Eu lembro que a gente fazia produções incríveis na minha casa, com a ajuda santa da minha mãe, que a gente pegava os lençóis dela e fazia cortinas. E também na prefeitura. Eu lembro que eu bati na prefeitura e falei, você pode incentivar a gente num grupo de teatro da cidade? E eu lembro até hoje, uma vez que foi lá, a gente conseguiu ter a presença do José de Abreu, um artista que já naquela época já era um ator muito conhecido, e ele é do interior também, e a gente conseguiu que ele fosse lá dar uma palestra para a gente. E aquilo me abriu uma chama que naquela época eu não conseguia identificar que eu podia seguir a carreira de ator, mas abriu um lugar dentro de mim, de um sonho, assim, de entender que aquilo era um lugar mágico para mim. Que depois eu lembro que eu fui sentir de novo isso quando eu entrei pela primeira vez no teatro profissional, no Teatro Tuca, que eu fui assistir uma peça da Fernanda Torres. E para mim, entrar naquele teatro, para aquele dia, para assistir aquela peça, que realmente mudou minha vida, assim, era como se eu estivesse entrando num lugar sagrado, religioso, tamanho que mexia com uma base minha, que é espiritual também, porque tem a ver com o seu propósito, né? Que tem a ver com, sei lá, o seu estar aqui nesse planeta oferecendo um trabalho que é generoso, que eu acho que esse que é o trabalho bonito do artista, quando ele consegue entender a generosidade dele, de oferecer aquilo. E para mim, na maturidade eu entendi isso, que a princípio era assim, ser artista para mim era... convencer as pessoas de que eu era bom e ao mesmo tempo eu nem mesmo me achava bom, era conquistar, seduzir e era provar para o mundo que eu sabia fazer aquilo. E depois na maturidade não é mais sobre isso, é sobre entregar um trabalho generosamente. Sempre vai ter aquela pessoa que vai achar bom ou ruim e aí foge à minha alçada e ao meu controle. Mas é aquela verdade, a sua verdade. A minha verdade, tá o que eu quero bancar de subir naquele palco ou estar na televisão, no audiovisual, bancando aquele projeto por escolha minha e oferecendo aquilo como ponto de provocação, de reflexão e de emocionar, de rir, de fazer as pessoas rirem. É um trabalho bonito quando você pensa nesse lado generoso, né? E você falou do templo, né? A primeira vez que você foi lá, né, no Tuca, assistiu uma peça da Fernanda Torres. O seu início, bom, depois da carreira de modelo, que você rodou o mundo e voltou para cá, você também começou num templo, né? Estou falando de teatro oficinas, Celso, Cacilda. Você entrou para substituir um dos atores e, na verdade, começou por Porto Alegre, a turnê estava por lá, não é? E começou já com um nome, né? Uma super referência que foi o Zé Celso, não, Jane? Pois é, eu tive muita sorte assim nos meus caminhos sendo abertos, né? Eu sempre digo, eu batalhei muito no sentido, eu sempre trabalhei muito. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar. E aí nunca as coisas vêm fáceis, como as pessoas costumam imaginar, né? Falar assim, mas vem muito fácil. Não, foi muito batalhado, muito suado, de muito suor e lágrimas. Uma carreira você só se constrói assim, não tem outro jeito. Mas sim, eu tive sorte das portas irem se abrindo, de me colocar de frente para profissionais que eu admiro tanto e que me deram oportunidades, e eu sou muito grato. E o Zé Celso foi o primeiro, né? Eu entrei no Teatro Oficina, eu já era consumidor daquela arte deles, né? Eu sempre fui no Teatro Oficina e saía de lá passado
com o que eu via, né? Então, quando pintou essa oportunidade de fazer um teste com o Zé Celso, e eu fiquei uma tarde inteira lá, ele me dirigindo, foi tão emocionante, e ao final desse dia ele falou, ok, você está convidado para entrar para a nossa companhia e substituir um ator, né? E aí a minha estreia profissional foi no Porto Alegre em Cena, no Festival de Teatro, né? Substituindo esse ator. E a partir dali ele me conheceu melhor, né? E me chamou para o próximo trabalho, que foi o Boca de Ouro. E esse sim foi a minha estreia em São Paulo, no Teatro Oficina, no Boca de Ouro. E foi dali também que alguém me viu, da Globo, e me chamou para fazer um teste para essa novela, que eu a princípio nem queria fazer. Eu estava tão apaixonado pelo Teatro Oficina que eu não pensava em fazer novela. Mas aí quando ele me chamou para fazer o teste, e aí eu falei, cara, eu nem sei se eu quero fazer novela. Aí o produtor de elenco, que é Luiz Antônio Rocha, falou assim, cara, mas é um personagem tão lindo, que tem a ver com você, eu acho que você vai fazer bem, vai ser par da Vera Fischer. E depois com a Carolina Dickmann. Quando ele falou Vera Fischer, assim, né? Eu falei, oi? Assim, aí mexe com esse menino, né? Que morava em Birigui, que cresceu assistindo. Vera Fischer, todo mundo, né? Marieta Severo. Enfim, eu nem sabia direito quem ia ser todo o elenco. Tinha Tony Ramos nessa novela, né? Eu não sabia, mas eu só sabia na época fazer o teste com a Vera Fischer. E aí aquilo mexeu comigo. O teste era com ela? Não era exatamente com ela, mas assim, era para fazer um par com ela. Com ela, assim. Né? Sim. E depois eu passei nesse primeiro teste e fui fazer o par com ela. O teste com ela também. Mas, enfim, e acabou rolando esse trabalho, que foi uma loucura, assim, tudo muito de última hora, né? Assim, de última hora no sentido assim, eu tinha acabado de começar a estudar mesmo para ser ator, tinha voltado, eu morava fora, voltei para o Brasil. Tinha casado nessa época também, né? Já com a Marília. Foi tudo um ano de muita mudança para mim. E veio muito rápido esses testes para eu fazer. Tanto para o Zé Celso e estrear no teatro profissional com o cara que eu mais admirava, quanto fazer um teste para essa novela que acabou sendo a novela mais, talvez, importante da década, né? Que Laços de Família. Laços de Família. Laços de Família. Então foi tudo muito louco. O ano de 99, 2000 foi o ano talvez mais louco da minha vida. E aí você já saiu do teatro Boca de Ouro, quando te viram, aceitou esse teste, passou. O Maneco também te defendeu muito, né? Bancou a sua permanência, né? O Manuel Carlos, autor da novela. E aí fez o par com a Vera Fischer, com a Carolina Dickmann, e uma novela de muito sucesso, que foi o seu primeiro trabalho já como protagonista de uma novela das 8. Loucura, né? Sem ter experiência nenhuma. E é realmente difícil, assim. Eu não indico você bancar uma novela sem experiência, porque novela é um troço que tudo joga contra você, né? Você não tem tempo para nada, você não tem tempo para aprender. Então, se você não tem ferramentas ali para se virar, é muito difícil. E eu, de fato, estreiei muito verde, né? Então, fui muito criticado. E tá tudo certo. Eu mesmo me achava muito verde, eu mesmo me criticava demais. Quem era mais crítico, na verdade, era eu comigo mesmo, né? E é muito difícil você fazer... O esquema da novela é muito difícil, né? Porque você realmente não tem tempo, mal tem tempo para decorar o texto, e quanto mais para alguém te dirigir de verdade, né? Assim, parar para tentar fazer uma cena do jeito que devia ser. É todo mundo correndo ali, não só você, como o cara que está pregando o prego lá, o quadro, o cara que está iluminando, o ator tentando decorar o texto de última hora. São 30 cenas que um protagonista faz por dia, num esquema muito louco. Só para você ter uma ideia, no cinema você faz 3 cenas por dia, tudo com calma, né? Enfim, então eu estreiei nesse esquema de sufoco. Mas... Não, desculpa, mas é que assim como no teatro, de personagens tão diferentes, né, que você foi seguindo, e desafios também, na televisão, após esse primeiro trabalho, que você hoje tem essa visão também, faz tem esse entendimento do seu primeiro trabalho, né, que não é fácil, mas aí você foi fazendo trabalhos muito diferentes. É impossível não lembrar da Cor do Pecado dos Gêmeos, né? Que todo mundo acha que quando faz Gêmeos ganha dobrado, né, Jane? Nossa, não. Esse Gêmeos que eu fiz foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo foi de um sistema, quase uma estafa, na verdade, eu tive, assim, de muito cansaço mesmo. Belíssimo, o Pascoal, que daí era já uma parte cômica, né, engraçada. O público foi conhecer um outro lado do ator, né, do Gianecchini. Você fez vilão em qual mesmo? No Passione, foi o primeiro vilão que eu fiz, o Fred. Também do Silvio de Abreu, né? O Silvio de Abreu, que era um cara que eu sempre admirei. Ele foi um dos autores que mais apostou em mim para fora de todo o padrão de que estavam me encaixando, né? Essa coisa do galã, do príncipe, do herói. Ele fez sempre de um herói torto, ou um anti-herói, né? Ele me deu, como você falou, o Pascoal de Belíssima, que era um cara
totalmente um anti-galã, assim, meio torto, né? Engraçado, sujo, falava errado. Mas muito, muito bonito nesse personagem. Depois ele me deu o Fred de Passione, que foi esse vilão que era terrível, que eu tinha altos embates com a Fernanda Montenegro, que era muito maravilhoso, assim, ter que olhar para ela e falar umas coisas absurdas, assim. Mas, enfim, No audiovisual, seu último trabalho foi Bom Dia, Verônica? no audiovisual, na novela foi a Dona do Pedaço. Depois foi Bom Dia, Verônica no streaming, né? Mas aí eu fiz filme também, né? Eu fiz um filme que eu adoro também, com o mesmo autor de Bom Dia, Verônica, o Rafa Montes, que é Uma Família Feliz, um filme com a Grazi, que eu adoro, um thriller muito bem feito. E fiz também, agora, o último ano, um filme que vai ser lançado, que eu estou muito na expectativa, que eu amei fazer, com um diretor ótimo também, que é Marcos Jorge, o diretor de Estômago, que é um dos filmes que eu mais gosto brasileiro. E eu tive a chance de trabalhar com ele agora. Já gravou tudo? Já filmamos e vai ser lançado talvez no primeiro semestre do ano que vem, ou no máximo no segundo semestre, que chama Arte do Roubo. É um filmaço também, acho que vem por aí. E aí os trabalhos, né, não param no teatro, agora com um dia muito especial. Final de temporada aqui em São Paulo no Teatro Sérgio Cardoso, mas a boa notícia, a novidade é a temporada para 2016 no palco do Teatro Bradesco, também lindíssimo, dentro do Shopping Bourbon, a partir do dia 10 de janeiro, os ingressos à venda. Então hoje, está terminando aqui a nossa entrevista, mas hoje dá tempo de ver e ver dobrado o Giannichini na primeira sessão às 5 da tarde e na segunda às 8 horas da noite. Amanhã, domingo, também tem mais teatro, um dia muito especial, às 8 amanhã, domingo. Não, amanhã às 5 também. Amanhã às 5, amanhã às 17 horas exatamente. No Instagram é @um dia muito especial no teatro, e do Reinaldo Giannichini, as novidades todas aqui, os projetos, porque assim, a gente pergunta, já pode soltar o próximo? Não pode, mas daí termina uma temporada, já tem um musical, já tem alguma outra peça. @Reinaldo Giannichini, super fácil. Gianni, brigadíssimo mais uma vez pelo papo, pela disponibilidade, por dividir aí momentos da sua vida, da sua carreira, sempre que você está fazendo. É sempre uma alegria te receber. Brigadíssimo. Viu? Eu que agradeço pelo espaço, falar com você que é tão querido e tão bom. Cara, é a segunda vez que eu venho aqui. Sim, a última foi junto com o Bruno Fagundes para falar de herança. Sim, e sempre um prazer a gente também poder falar dos nossos trabalhos e falar com o seu público. Obrigado demais pelo espaço. Bom, Giannichini no teatro, hein? É só comprar os ingressos em simpla.com.br e conferir essa história, que eu tenho certeza que você, ouvinte, vai sair transformado. O Giannichini junto ao lado da Maria Casadeval, direção do Alexandre Reineck. Gianni, obrigado. Bom fim de semana, viu? Obrigado para você e para todo mundo também. Na reta